Olá pessoal, boa tarde, tá? Meu nome é Luciano, nós vamos continuar as aulas de estomatologia, tá? Dentro do nosso conteúdo didático, dentro do nosso cronograma aí que tinha por cumprir. E hoje eu vou falar com vocês sobre os exames para complemento de uma ficha clínica, tá? Ficaram alguns assuntos pendentes da aula anterior e eu preciso abordar isso com vocês. Primeiramente, quando a gente, depois da anamnese, aquelas primeiras etapas da ficha, você vai fazer um exame físico extrabucal nesse paciente, tá? E aí você não pode jamais deixar de avaliar as cadeias linfáticas desses pacientes. As principais delas que nos interessam será essa cadeia jugular aqui, tá? Que vai percorrer todo esse trajeto a nível de pescoço. E aí a cadeia sublingual, que você deve pedir o paciente para baixar um pouquinho o rosto dele ali, ó, para que você consiga palpar com mais facilidade esses nódulos aqui, tá? E também na região de base de mandíbula, a região submandibular, que o paciente vai tombar para o lado que você está analisando e vai ficar mais fácil de você palpar. Por que a gente está colocando isso? Porque os linfonodos são realmente muito importantes na questão de sinalizadores de alguns problemas, como inflamação, infecção. Eles podem estar sintomáticos, doloridos, aumentados de volume, tá? E nas neoplasias o comportamento será um pouco diferente em relação à consistência, à sintomatologia. Normalmente ele é indolor e com muito menos mobilidade, às vezes não tem mobilidade. Isso é muito importante no estadiamento de lesões malignas, tá? Então fica essa dica, você sempre acompanha os linfonodos. Bom, até porque se você pegar um paciente desse aqui, o paciente tinha um tumor na região, tá? E vocês podem perceber o aumento de volume aqui, ó. Essa cadeia linfática já com um grande aumento, é sinal de houve metástase já desses linfonodos, né? E isso já é um sinal, um prognóstico ruim para esse paciente. Seguindo aí no nosso objetivo especial, que seria um próximo passo, tá? E aí a gente vai analisar todas as mucosas do nosso paciente, labial, bochecha, gengival, tá? Meticulosamente, palato, assoalho bucal, língua e lábios. Gente, que não olhem somente dentes e gengiva, olhem o todo, olhem o conjunto, tá? Porque o que eu devo procurar no exame específico bucal? Vai depender muito da queixa do nosso paciente. Então esse paciente, ele vai apresentar algum processo inflamatório, algum processo degenerativo, tá? E às vezes processos circulatórios ineficientes, como um paciente diabético, por exemplo, cicatrização mais dificultada. E às vezes ele vem encaminhado por um processo neoplásico. Você tem que saber a queixa do seu paciente, ou se não tem nenhuma, vasculhar para ver se ele tem alguma anormalidade, tá? Então são distúrbios metabólicos, pode ter defeitos de formação, principalmente em dentes, tá ok? Bom, seguindo aí, ó, a partir dessas primeiras 4 etapas aqui, você vai ter suspeitas diagnósticas, tá? E aí você às vezes precisa de exames complementares para que você diminui as suas suspeitas diagnósticas. É uma propedêutica utilizada para ajudar a esclarecer o nosso diagnóstico, tá? Então, quais são os recursos? A gente vai diminuir o número de pós-diagnóstico. Quais são as escolhas do exame? Tem que ser correto. Por quê? Para quê? Quando? Você jamais deve pedir um exame que não tem efetividade, que não tem importância para as suspeitas diagnósticas que você tem. Tá? Isso pega mal o paciente. Então, olha, você a partir disso, esses exames complementares aqui, ó, pode ser um teste de anestesia, um teste de sensibilidade pulpar, a imaginologia, que vai desde radiografia interproximal e periapical panorâmica, até uma tomografia, uma ressonância, dependendo da lesão. Então aqui, ó, são exames de sangue, também que podem ser pedidos, o dentista é capaz de pedir sim, desde que seja com coerência. Tem outros que não nos aplica, e um que a gente vai utilizar muito vai ser a biópsia, no caso de alguma alteração. Você faz uma biópsia incisional, um fragmento, a excisional tira a lesão como um todo, citologia esfoliativa apenas um raspado, a punção, uma curetagem para depois, no caso de ter algum material, você encaminhar para um laboratório sério para fazer um exame histopatológico, ok? É interessante, gente, além dos exames complementares, a avaliação às vezes, de outros profissionais, a consciência na questão do trabalho
é a questão de você não ser bom em todas as áreas. Às vezes é importante se encaminhar para um outro colega. E, ou avaliação médica, com avaliação de risco cirúrgico. Os pacientes com alterações da sua história pregressa devem ser checados antes de uma cirurgia eletiva, por exemplo. Então, o risco aumentado de morbidade ou mortalidade no tratamento proposto, você tem que pedir-se um risco cirúrgico e como acompanhar o seu pedido, como encaminhar o seu pedido. Tá? Você tem que dividir essa responsabilidade com o médico desse paciente. Tá? Então, o modelo aqui, ó, você tem que ter identificação suas áreas de atuação, seu CRO, e a descrição aqui, ó, ao serviço de clínica médica, o SUS, pode escrever aqui, é opcional precisar do doutor, ou se tiver o nome do profissional também, o nome do seu paciente, identificação dele, o que ele necessita de trabalho odontológico, tratamento, sob anestesia local em um ambulatório, cirurgia eletiva. E na anamnese a condição dele era hipertensão, uso de clorana. E no exame físico ele apresentou essa PA aqui, ó, 160/90, que contraindica uma cirurgia eletiva. Tá? Então, portanto, solicito avaliação do risco cirúrgico e adequação médica, se necessário, para iniciar o tratamento proposto. Atenciosamente você assina e carimba. Inclusive uma atividade, já que vocês têm que me mandar, é cada um fazer um risco cirúrgico desse aqui para mim, tá bom? Vocês vão tirar uma foto e mandar o risco cirúrgico que cada um de vocês fez, encaminhando para o médico. A gente vai fazer isso rotineiramente na clínica, tá ok? Bom, gente, por quê? Aí as respostas do médico, de acordo com a American Association of Anesthesiology, que é o ASA, você vai ter um risco cirúrgico determinado já, que vai do 1 ao 6, tá? Então, o ASA 1, um paciente sem alterações sistêmicas, nunca teve patologias, é um tratamento dental de rotina sem modificações. Um estado físico 2, na maioria das vezes vai ser como 1. O paciente ele tem uma alteração sistêmica leve, que normalmente está controlada, que não limita e não incapacita ele de procedimentos odontológicos. Então, tratamento dental de rotina. Possível limitação, mas normalmente normal. O ASA 3 já tem que ter cuidado. Aquele paciente ali que eu coloquei no risco cirúrgico com uma PA de 160/90, ele já é um paciente com alteração sistêmica que o limita de certos procedimentos, principalmente os cirúrgicos. Tá? Então, o tratamento dental de rotina, mas com limitações, principalmente na área de cirurgia eletiva. O ASA 4 ele já está hospitalizado e tem alteração sistêmica severa. Se não estiver hospitalizado, você encaminha ele diretamente para o hospital, porque limita e incapacita. Então, somente tratamento de urgência que deve ser feito nele e com encaminhamento médico imediatamente. O 5 ele já está hospitalizado, ele tem um risco de óbito no próximos 24 horas. Tá? Então, aguardar a liberação da clínica médica neurológica. Tá? Então, a alteração sistêmica ela é severa. E o 6 já é diagnosticado como morte cerebral, preparando para um transplante. Ok? Então, depois vocês dão uma lida aqui com calma, você tem os tipos de procedimentos. Então, aqui, ó, de acordo com os procedimentos, um paciente ASA 3 não pode fazer o tipo 4, que é cirurgias eletivas. Tá? Muito menos 5 são cirurgias maiores, mas ele pode fazer uma moldagem, uma dentística, uma endodontia. O ASA 2 ele está apto normalmente para todos os procedimentos. E por aí vai. O ASA 4 somente a nível hospitalar. Tá? A partir disso, gente, você tem um diagnóstico, tá? A caracterização de um processo mórbido, considerando os achados semiológicos desse paciente, para que vai ser em torno de cárie, doença periodontal, os mais comuns, lesões de mucosas e estruturas anexas, uma disfunção de ATM, por exemplo, algum problema de oclusão, tá? Ajustes oclusais, necessidade de uma placa de bruxismo e outras coisas mais, e condições clínicas também dignas de nota. A partir disso, nós temos um prognóstico, a determinação do processo evolutivo da doença diagnosticada, considerando o início, evolução e finalização, cura ou óbito. Então você tem prognóstico bom, ruim ou sombrio. Sombrio, né, principalmente em termos de problemas, pacientes com problemas cardiopatas. Adquire em tempos atuais aí, o coronavírus. O prognóstico é péssimo, é sombrio, porque o organismo não reagirá de uma forma habitual.
ok? A partir disso, você vai estabelecer um plano de tratamentos, discutir com esse paciente que ele concorde a um conjunto de medidas adotadas para interromper um processo evolutivo da doença, proporcionando sua cura ou um controle de sinais e sintomas. Então, lá, vamos ser um tratamento, de preferência você especificar o número de sessões, custo, esse paciente ter noção disso, pré, trans e pós-cirúrgica, preocupação em termos de medicação, e a determinação de uma terapêutica para esse paciente para levá-lo à cura, tá ok? Com preservação, dependendo de algumas neoplasias. Para finalizar, a gente nunca desistam de um sonho só por causa do tempo que vai levar para realizá-lo, tá? O tempo ele vai passar de qualquer forma e vocês conseguirão. Deus esteja com vocês, tá? Estamos juntos, qualquer dúvida estou à disposição. Grande abraço.